do ano pelo fim. Apocalipse capítulo 3. Nós ainda estamos com a ausência de alguns irmãos que estão viajando. Peço oração também por mim, pela minha família. Nós vamos sair de viagem amanhã, uma viagem de férias apenas, alguns dias, uns 10 dias, mas os cultos aqui continuarão normais. Apocalipse capítulo 3, verso 6. 3:6 diz assim a palavra do Senhor: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vou ler novamente. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos ao Senhor. Graças te damos, ó Deus, por estar juntos mais uma vez, reunidos neste local, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Graças pela tua presença, graças pelo teu amor, graças pela vida dos irmãos que aqui estão presentes. Graças te damos por aqueles que também não puderam estar conosco esta noite, que estão viajando, que estão nesse período de férias. Que o Senhor os abençoe nas suas viagens, na ida, na volta. Guarde a cada um da tua igreja para a glória do teu nome. Ó Deus, nós lemos a tua palavra e cremos que a tua palavra é poderosa, tua palavra é viva, maravilhosa. Tua palavra nos edifica. Queremos ser edificados pela tua palavra esta noite. Fala ao nosso coração pelo poder do teu Espírito Santo. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Quero apenas relembrar os irmãos que a nossa ceia, a ceia do Senhor, que é realizada todo segundo domingo de cada mês, neste mês de janeiro, será no terceiro domingo. Então a ceia do Senhor ficou transferida para o terceiro domingo, onde também nós estaremos recolhendo os nossos dízimos. Irmãos, a arte de ouvir é uma habilidade, a meu ver, cada vez mais rara. Principalmente na geração do século 21. Tornou-se muito difícil ouvir. A gente pode perceber isso na dinâmica, na agitação da vida familiar. Vocês que têm filhos pequenos, que o digam, como é difícil as crianças ouvirem. Os pais às vezes têm que, de alguma forma, expressar uma atitude mais severa, porque senão você está falando e a criança está andando para lá e para cá, com tanta coisa, com tanta agitação, com tantos distrativos. Mas o problema é que isso não é só a criança que é assim. A nossa geração é assim. É muito difícil parar para ouvir. E talvez seja mais difícil ainda encontrar pessoas que queiram nos ouvir. Uma parcela da população gasta elevadas
somas de dinheiro em consultórios de psicólogos, apenas para encontrar talvez alguém que esteja ali pronto para ouvir. Uma vez eu compartilhei com os irmãos, um amigo compartilhou que ele estava no gabinete pastoral e de repente alguém entrou e sentou e começou a falar. E falou durante um tempo longo, só falou. E quando acabou de falar, disse: pronto, é isso que eu queria, ninguém me escuta. Levantou e foi embora. Que a nossa geração me parece que perdeu um pouco a capacidade de escutar. É mais fácil falar do que ouvir. Já perceberam que a gente tem muito mais disponibilidade para falar do que para ouvir? A nossa vida é tão corrida, a nossa vida é tão agitada, que a gente parece ter que fazer um esforço enorme para parar um pouquinho. Uma vez fui visitar um amigo no hospital e ele disse: a gente corre tanto e a gente não tem tempo para Deus, e às vezes Deus arruma um tempo para a gente. E agora aqui eu não posso sair daqui e tenho que parar com a agitação. Somos uma locomotiva em alta velocidade com um freio ineficiente. Mas é possível e ao mesmo tempo é preciso parar para escutar. Somos tão cheios de informações que muitas vezes somente a necessidade de colocar algo para fora faz com que a gente adoeça, se ninguém parar para nos ouvir. Ouvir é realmente um grande desafio, e é o desafio da nossa sociedade. Deus é um Deus que fala. Nós lemos no livro de Apocalipse o texto: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, começa: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz. É interessante observarmos que Deus é um Deus que fala. Se é algo que a Bíblia nos diz, é a convicção de que Deus é um Deus que fala. Deus fala de Gênesis a Apocalipse na Bíblia. E é interessante porque uma das acusações que o livro de Salmos faz aos deuses das outras nações é a acusação de que os deuses das outras nações têm boca, mas não falam. Mas o nosso Deus tem boca e fala. Deus fala. E a realidade é que Deus não só falou no passado,
quando a Bíblia foi escrita, mas é muito claro que Deus não perdeu a capacidade de falar. Ele falou, Ele fala e Ele falará. Me parece que isso é muito claro nas Escrituras. Deus continua falando. Agora vem uma pergunta: será que nós conseguimos ouvir Deus? Esta é a primeira mensagem do ano e propositalmente ela vem com uma provocação. Eu sei que Deus falou em 2019, mas eu sei que Ele continua falando em 2020. E o meu grande desafio para 2020 é conseguir ouvir Deus falar. Será que eu consigo ouvir? Será que eu já tenho ouvido Deus falar na minha vida? E nós temos esse desafio em duas nuances. Nós temos esse desafio na consciência da individualidade. Precisamos aprender a ouvir Deus falar conosco, cada um de nós, na individualidade. E nós temos esse desafio na coletividade. Precisamos, como igreja, como corpo coeso, precisamos ouvir Deus falar como igreja. Será que conseguimos ouvir Deus? Estes versículos que nós lemos esta noite, esse versículo é uma ordem. Quem tem ouvidos, ouça, uma ordem, imperativo. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é interessante porque fica uma questão: por que ele diz, quem tem ouvidos, ouça? Não seria automático alguém que tem ouvidos em perfeito estado ouvir? Mas me parece que a ordem existe por uma questão muito simples, porque claramente nem todos os que têm ouvidos escutam. Então, algumas coisas precisam ficar claras aqui esta noite para nós. Primeiro, Deus está falando. Deus sempre falou. O ato da fala de Deus é dado como certo no texto. Não é se Deus falar, é quem tem ouvidos, ouça o que Deus, o que o Espírito está dizendo às igrejas. Então não é uma probabilidade, não é uma incerteza, é uma afirmação. Deus diz às igrejas. Você sabia que Deus fala conosco? Isso é uma realidade incontestável. O nosso Deus tem boca e fala, ao contrário dos deuses das demais nações, dizia Israel, que tem boca, mas não falam, são mudos. Então, primeiro, Deus está falando. Deus fala. Ele continua falando. Começou a sua criação e a sua revelação falando, termina a revelação em Apocalipse falando, e continua falando ao coração da igreja. Deus fala. Agora,
é importante ouvirmos Deus. É importante ouvirmos a voz de Deus. Por quê? Porque as palavras de Deus são vida eterna para nós. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Jesus disse em João capítulo 6, verso 63: as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Precisamos ouvir Deus, porque as palavras de Cristo, as palavras de Deus, são vida eterna para nós. Pedro vai dizer a Jesus, quando Jesus disse: vocês não querem ir embora também? Em João 6,68, Pedro vai dizer: para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então precisamos ouvir Deus, porque a palavra que Deus fala é uma palavra de vida eterna. E nós precisamos alimentar a nossa alma com a palavra de vida eterna. Jesus disse aos judeus: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, aquele que se alimenta de mim, tem vida eterna. E Jesus é retratado em João como o Logos, como a palavra, como o verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus para a humanidade. Então precisamos ouvir a Deus, porque as palavras de Deus são vida eterna. Precisamos ouvir a Deus, porque as palavras do Senhor, além de nos dar vida eterna, elas atuam como um elemento limpante, que limpa a nossa alma, que limpa a nossa vida, o nosso ser. Jesus mesmo disse isso em João capítulo 15, verso 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra é um líquido higienizante. A palavra é uma água que vem para tirar as nossas impurezas da nossa vida, do nosso comportamento, da nossa mente, do nosso coração, do nosso ser interior. A palavra de Deus é algo que vem para nos limpar. Precisamos ouvir a palavra, porque a palavra tem esse poder de limpar a nossa vida, tirar a nossa sujeira. Então precisamos ouvir Deus, porque a palavra de Deus é vida eterna. Precisamos ouvir Deus, porque a palavra de Deus nos limpa. Precisamos ouvir Deus, porque temos a tarefa de praticar aquilo que Deus diz para nós fazermos. Jesus disse em Mateus, no capítulo 7, quando proferiu uma parábola de dois homens, um que construiu a sua casa sobre a areia e o outro que construiu a sua casa sobre a rocha. E aquele que construiu a casa sobre a areia, quando veio a tempestade, levou e a casa foi embora. Mas aquele que construiu a casa sobre a rocha permaneceu. E Jesus concluiu: aquele que ouve a minha palavra e a pratica é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Então precisamos pôr em prática aquilo que Deus está falando.
Mas para pôr em prática, eu preciso aprender a ouvir Deus. Então Deus fala. Eu preciso ouvir o que Deus fala, porque a palavra dele é vida eterna, porque a palavra dele me limpa, e porque eu preciso praticar a palavra dele para construir a minha vida sobre a rocha e suportar as tempestades do dia a dia. Mas, apesar de Deus falar e estar falando, fica uma pergunta ao meu coração: por que muitos de nós não conseguimos ouvir Deus falar? Se Deus fala, e a minha pergunta é: você já ouviu Deus falar? Se Deus fala e está falando, por que muita gente não consegue ouvir Deus falar? E eu tenho algumas sugestões. Primeiro, talvez muita gente não ouve Deus porque não entendem que Deus fala muitas vezes pelo Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Tem gente que não ouve Deus falar porque fica imaginando, fica aguardando que para ouvir Deus falar, Deus vai ter que falar com ele assim, um estrondo no céu, tambores ressoando, uma voz grave vinda do céu dizendo: meu filho amado. Se eu esperar Deus falar assim, a realidade é que muito provavelmente nunca vou escutar Deus falar comigo. Por quê? Quando a gente vê no Antigo Testamento Deus falando com o povo de Israel, em uma aparição especial, no Monte Sinai, onde o monte fumegava, tremia e chacoalhava, buzinas eram ouvidas por todo o arraial, então barulhos aconteceram e o povo ficou apavorado. Mas esta é apenas uma demonstração da fala de Deus. Deus trabalhou no processo da vida de revelação ao seu povo e falou de formas diferentes. Mas me parece que nesses dias Deus fala através do Espírito Santo. É o Espírito quem diz às igrejas. E é interessante isso porque é o mesmo Espírito que habita em nós, é o Espírito Santo. Então, para se ouvir o Espírito Santo, nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, que não é audível muitas vezes do ponto de vista sonoro, mas é interior, é na nossa alma, é dentro do nosso coração, são convicções que o nosso próprio espírito ouve do Espírito de Deus, e que de repente vem uma certeza absoluta na alma, que Deus falou com você, embora você não tenha ouvido uma voz audivelmente. É preciso ter comunhão com o Espírito Santo para ouvir o Espírito Santo. Muita gente não ouve Deus falar porque não tem comunhão com o Espírito de Deus. Para ouvir o Espírito Santo, eu preciso estar sensível à voz do Espírito Santo, em comunhão com Ele, para ouvir o que Ele está falando ao meu coração. Por que muita gente não ouve se Deus está falando? Talvez muita gente não ouve porque também não param para ouvir. Para ouvir é preciso parar.
Este é o nosso grande desafio. Há uma correria tão grande na nossa vida que mal a gente consegue parar no domingo. Segunda-feira, então, nem fale. A gente já começa correndo. Terça-feira correndo. Quarta-feira no pique todo. Sexta-feira morrendo, mas ainda correndo. Sábado acabado, mas ainda tentando correr. Mal a gente para ouvir. Então, se a gente não parar para ouvir, nós não vamos escutar a voz de Deus. O meu desafio para a igreja é que a gente aprenda a parar um pouco diante de Deus. Precisamos parar. Precisamos aquietar a alma, aquietar o coração. Me lembro de Elias fugindo da Jezabel e correndo, e quando se esconde numa caverna, ali ele escuta tempestades e barulhos, mas a voz de Deus apareceu quando uma brisa suave passou. Precisamos parar. Eu espero que a gente, para parar, não precise ficar num hospital, porque, via de regra, a gente só para quando o médico diz, tem que internar, senão morre. Aí a gente fica internado e parado. Mas mesmo assim, muitas vezes, internado, a gente tem Wi-Fi no hospital, a gente tem TV de tudo quanto é tipo, e nem no hospital conseguimos aquietar a mente, o coração, parar a alma para escutar Deus falar. Eu sei, nós somos do povo pentecostal, que oramos, que falamos em línguas, que gostamos de falar, mas é imprescindível que a gente aprenda também a aquietar o coração e a alma para escutar Deus falar. Tem um amigo que pastoreava uma igreja e ele me disse, de tempo em tempo, muitas vezes eu saía de cena, eu ia para o campo, para um sítio, para uma chácara, e ali eu ficava alguns dias parado para escutar Deus falar. É preciso parar a agitação. Não é só na hora que a gente deita a cabeça no travesseiro, porque a vida está tão agitada que mesmo no momento em que a gente deita a cabeça no travesseiro, parece que não para e dorme sem parar. Precisamos botar o pé no freio. O desafio da igreja para o ano de 2020 é que a gente bote o pé no freio um pouco. Pare diante de Deus. Tire um tempo na semana. Abra um espaço na agenda para ficar a sós com Deus e dizer, Deus, eu quero te ouvir. Eu não quero falar. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar ao meu coração. É bom e devemos orar e falar, mas a nossa oração também precisa ser na passividade de escutar. Precisamos orar falando e precisamos orar escutando o que Deus quer falar ao nosso coração. Via de regra, a gente ajoelha para orar, fala, e orar se torna um monólogo, não um diálogo. Fala, e diz, amém, pronto, levanta e vai embora, e sai, e não para escutar. E não critique quem está fazendo uma oração silenciosa, porque via de regra, a gente quando vê alguém parado, fazendo uma oração sem pronunciar uma palavra, apenas escutando, a gente diz, ah lá, frio, gelado, está congelando, está dormindo, não tem o Espírito Santo de Deus. Precisamos sim falar, mas precisamos também ouvir. Muita gente não para ouvir, por isso não ouve.
Por que muita gente não ouve? Muita gente não ouve porque não tem contato com a palavra de Deus. Para aprender a ouvir, nós precisamos aprender a ouvir também a palavra de Deus. Tem gente que não tem contato com a palavra de Deus, que não conhece a palavra de Deus, que não se interessa pela palavra de Deus, e por isso não consegue ouvir Deus. Deus fala de várias maneiras, e eu vou tocar nisso aqui ainda antes de terminar. Mas uma das maneiras mais certas de ouvir a palavra, de ouvir Deus falar, é prestar atenção na palavra de Deus. Porque Deus pode usar vários métodos para falar conosco, mas certamente Ele já usou a palavra para falar e continua usando a palavra, falou na palavra e continua falando pela palavra ao nosso coração. Então, se não temos interesse pela palavra, se o momento da pregação é o momento mais desinteressante do culto, se a gente não se preocupa em estudar a palavra, se o estudo da palavra não nos atrai, se a gente nem ao menos lê a palavra do Senhor, e muito menos medita na palavra do Senhor, como é que Deus vai falar com a gente? Se a principal via de Deus falar com o povo é através da palavra. Então precisamos parar diante da palavra de Deus. Não é só parar para escutar a voz, mas também parar para escutar a voz do Espírito pela palavra. Precisamos nos debruçar diante da palavra de Deus. Nunca tivemos tanta Bíblia na mão do povo. Nós temos Bíblias e mais Bíblias. Depois da Reforma Protestante de 1517, quando Martinho Lutero traduziu as Escrituras dos originais para o alemão, porque até então a Bíblia era traduzida, eles usavam a Vulgata de Jerônimo, do século IV, século V depois de Cristo, que era em latim, mas Martinho Lutero estava na Alemanha, e uma grande parcela da população alemã não conhecia o latim, então Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, e deu a Bíblia na mão do povo, e aquela foi uma centelha que incendiou o coração da igreja, quando as pessoas tiveram acesso à palavra de Deus, e a partir daí a Bíblia começou a ser traduzida para o inglês, traduzida para outras línguas. Então nós nunca tivemos tanta Bíblia como temos hoje. Nós temos coleções de Bíblia, nós temos Bíblia para todos os gostos. Tem Bíblia na linguagem de hoje, tem Bíblia viva, tem Bíblia da revista corrigida e atualizada, Bíblia da edição fiel de Almeida, tem Bíblia NVI, tem nova tradução da linguagem de hoje, tem a Bíblia do Padre Soares de Nascimento, tem a Bíblia Ave Maria, tem a Bíblia de Jerusalém, tem a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, não precisa ler essa. Nós temos várias Bíblias. Em inglês nós temos inúmeras traduções da Bíblia. Nunca se teve tanta Bíblia. Fora isso, nós temos a Bíblia da mulher, a Bíblia do homem, a Bíblia do solteiro, a Bíblia do casado, a Bíblia do adolescente, a Bíblia da criança, a Bíblia do idoso. Se não tiver, já é uma boa sugestão para alguém fazer. A Bíblia do idoso, a Bíblia do pastor, a Bíblia do ministro, a Bíblia do diácono, a Bíblia do presbítero, a Bíblia do obreiro, a Bíblia anotada por fulano de tal, anotada por não sei quem, anotada por não sei quem. Nós temos uma enxurrada de Bíblias. Eu mesmo tenho uma coleção, confesso o meu pecado. Comecei a colecionar Bíblias. Uma vez fiz uma exposição sobre as Bíblias. Dezenas e dezenas de Bíblias diferentes umas das outras. Parei com essa coleção, porque estava ficando chato, tanta Bíblia. Em alguns lugares
pessoas ainda não tiveram acesso à Bíblia, porque em alguns lugares não foi traduzida ainda. Mas na nossa sociedade nunca tivemos tanta Bíblia. E a minha pergunta é: será que nós lemos a Bíblia? Porque às vezes nós temos muita Bíblia, nós pegamos a Bíblia, colocamos a Bíblia debaixo do braço. Quando eu me converti, nós éramos zombados, o povo da rapadura, porque usava a Bíblia debaixo do braço, era a rapadura do crente. Éramos chamados de protestantes, de Bíblias. Mas será que, apesar de termos tanta Bíblia, lemos a Bíblia? Me parece que a nossa geração é a geração que menos lê a Bíblia. Tem gente que fica 20 anos dentro de uma igreja e nunca leu a Bíblia nenhuma vez sequer. Eu não vou perguntar para vocês aqui, porque eu sei que todos vocês já leram a Bíblia várias vezes, mas em outros lugares. Pessoas ficam 20 anos dentro da igreja dependendo do que o pastor está falando e não leem a Bíblia. E aí, se o pastor falar uma besteira, ou vocês acham que o pastor não erra? Ou vocês acham que não tem pastor falando abobrinha? Tem uma série de pastores falando besteira para tudo quanto é lado, mas o povo, porque não lê a Bíblia, engole qualquer coisa. Porque não estuda a Bíblia, qualquer coisa que se fala nos púlpitos em nome de Deus, e se o pastor ainda tiver uma performance assim, atlética igual a minha, for bonitão, e fizer um jeito especial de falar, todo mundo fala: Deus falou através do pastor, e nem sempre Deus falou. Paulo já dizia: os irmãos de Bereia são mais nobres do que os de Tessalônica, porque enquanto Paulo pregava, os bereus iam lá, eles só tinham o Antigo Testamento, eles iam lá conferir nas Escrituras se aquilo que Paulo estava falando era verdade ou não. O apóstolo Paulo. Quem sou eu perto de Paulo? Então, a igreja tem a tarefa de ler a palavra. Que é um desafio para 2020, leia a Bíblia inteira neste ano. A igreja precisa ler a Bíblia, precisa conhecer a palavra, precisa questionar na palavra, precisa verificar na palavra se aquilo que está sendo pregado aqui nesta igreja, quer seja eu, quer seja o Luiz Fernando, quer seja o João, quer seja o Marcos, qualquer outra pessoa que pregar aqui, precisa estar de acordo com a palavra, porque qualquer palavra que não estiver de acordo com esta palavra, deve ser jogada no lixo, porque não serve para nada. Precisamos pregar na palavra, porque a palavra está acima de mim, a palavra está acima dos irmãos, a palavra é a revelação de Deus. A igreja precisa conhecer a palavra, vocês precisam estudar a palavra, precisam saber da palavra, precisam ter a palavra em vossos corações, porque Deus está falando a partir da palavra. Crente que não tem contato com a palavra não ouve Deus. Por que muitas pessoas não ouvem? Muitas pessoas talvez não ouvem Deus porque estão com o coração cheio de tantas outras vozes. Tem um barulho dentro da cabeça, tem uma discoteca na mente, tem um turbilhão de vozes no coração. Por isso não consegue ouvir Deus, porque fica ouvindo a voz da velhice. Olha, você está ficando velho, você está ficando feio, olha como é que está a sua pele, olha como é que está o seu cabelo, olha, você já não é mais aquele, olha, quando, veja a foto do passado, pega uma foto agora, final de ano é hora de a gente olhar fotos, meu Deus, aí dá aquele choro, aquela coisa, como eu envelheci, as vozes ficam na cabeça, as vozes da vida cotidiana. Olha, amanhã você tem que pagar um negócio tal, agora, sabia que janeiro é o mês do IPVA, e aí começa a voz na cabeça, olha, coisa para fazer, coisa para comprar. Ela acorda já falando, marido, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que comprar o outro, tem que comprar o outro. Ele acorda já falando para a mulher, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer o outro. Então, as vozes da vida cotidiana, das preocupações, do materialismo, das demandas da vida.
Vozes que dizem: você vai ficar doente, olha, você está ficando velho, vai ficar doente agora, próximo, qual será a próxima doença? Quem morreu na família agora, quem será o próximo? Será que é você? Vozes na cabeça que ficam o tempo todo, e a pessoa não consegue parar para ouvir Deus, porque tem um monte de barulho na cabeça. Não sei como as pessoas conseguem, mas elas andam às vezes com os carros com os barulhos tão altos. Talvez o barulho que a pessoa coloca no carro tão alto seja para não escutar o próprio barulho que está dentro da sua própria cabeça. Não sei. Mas o problema é que tem muito barulho aqui dentro para ouvir Deus. Tente falar com alguém quando alguém está assistindo uma televisão em volume alto. Tente falar com alguém. Ele não consegue te ouvir, porque o barulho atrapalha. Deus está falando, mas muitas pessoas não escutam Deus, porque há um barulho muito grande no coração e na alma. Porque muita gente não ouve a Deus. Talvez muita gente não ouve a Deus, porque Deus não é uma prioridade para essas pessoas. Será que Deus é uma prioridade para nós? Será que ouvir a voz de Deus é uma prioridade para nós? Eu sei que a gente tem que trabalhar, eu sei que a gente tem que ganhar o dinheiro, o pão de cada dia, eu sei que a gente tem que pagar as contas, eu sei que a gente tem demandas da família, eu sei que a gente tem problemas familiares, eu sei que a gente tem dificuldades com enfermidades, eu sei que a gente tem um monte de coisa para resolver, eu sei, mas a minha pergunta é: será que Deus é uma prioridade para mim e para você? Será que ouvir a voz de Deus é uma prioridade para nós? Porque às vezes eu quero tanto realizar alguma coisa, que a minha prioridade é fazer aquilo, mas a voz de Deus não está sendo escutada no meu coração, não está sendo ouvida. As paixões apagam a voz no coração das pessoas. Se tem alguma coisa que ensurdece o homem, é a paixão. Como pastor, eu já aconselhei um monte de gente. E você vê a menina de repente se interessa por aquele rapaz. Mas já dá para ver que não vai dar certo, porque ele não é assim, porque ele não é daquele jeito, porque ele é um vida torta. E aí você começa a falar, mas a pessoa não escuta, porque a paixão tapou-lhe os ouvidos. É o pai que diz para o moço: olha, cuidado, você está entrando numa barca furada, essa não serve para você. Mas ele está tão apaixonado que ele não escuta. Às vezes a gente se apaixona tanto pelas coisas, que perde a capacidade de ouvir o conselho de Deus ao nosso coração. Via de regra, casa, se envolve com aquilo, amanhã: miserável homem que sou, por que aconteceu isso com a minha vida? Por que Deus deixou que fosse acontecer isso comigo? Por que Deus me fez isso? Deus é culpado no final da história. Milhares de vozes falaram não, mas ele estava surdo para aquelas vozes, e depois vai culpar alguém pelo que aconteceu. Muita gente não ouve Deus, porque Deus não é uma prioridade na sua vida. Deus fala conosco. Agora eu quero pensar com vocês, como é que Deus fala? Pastor, eu sei então que Deus fala, eu sei que eu preciso ouvir a voz de Deus, eu sei que tem várias coisas que podem me impedir de ouvir a voz de Deus. Agora eu quero saber, como é que Deus fala? Bom, Deus pode falar de várias maneiras. Primeiro, e a mais clara, é pela leitura e meditação da palavra do Senhor. Tem crente que quer ouvir Deus falar através de profecia o tempo todo. E eu vou dizer, Deus pode falar através de profecia? Pode. Mas a maior profecia é a palavra.
Crente que fica atrás de profeta para cima e para baixo, ai, quero ver o que a profeta vai dizer. Vou ligar para o WhatsApp, vou pegar o WhatsApp, ela vai me trazer uma profetada por WhatsApp. É profetada mesmo, que vem por WhatsApp. Vamos fazer um bolo na cozinha e sai a profecia na cozinha no meio do bolo. Isso é tudo profetada. Eu não estou dizendo que Deus não pode usar uma profeta ou um profeta. Claro que pode. Mas via de regra, quem corre atrás dessas coisas, ouve muito mais emocionalismo e vozes do coração humano do que a voz de Deus. Porque Deus não vai ficar usando profeta para falar conosco, se Ele já deixou a palavra. Esta palavra é a principal profecia. Então todo crente que corre atrás de profeta, muito provavelmente deixa de ler a palavra e de escutar o Espírito falando na palavra. E o resultado disso é o defeito na vida espiritual. A morte espiritual em muitos casos. Então, se tem alguém falando para você, olha, tem uma profeta ali na casa, vamos lá na casa da irmã, ela vai profetizar, o irmão fulano de tal vai profetizar, corre dessas coisas. Porque se Deus vai usar uma profeta ou um profeta para falar com você, ele vai vir até você, você não precisa ir atrás dele. Ah, mas no Antigo Testamento eles iam atrás do profeta. Sim, no Antigo Testamento ainda não tinha as Escrituras. E Deus tratava diferentemente com a humanidade antes de Cristo. Por isso, o rei, ele precisava saber se ele ia para a guerra ou não, ele consultava o profeta. No Novo Testamento, você não tem mais essa questão de consultar, o profeta vem até você. Mas você não precisa correr atrás de consultar o profeta, porque você deve consultar a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus, é aqui que precisamos aprender a ouvir Deus falar. E se o profeta vier até mim? Se ele vier até você, amém, mas não receba já de imediato. Não vá recebendo tudo não, receba, não receba. Quando vem um profeta falar com você, você escuta. Por isso que Deus nos deu 2 ouvidos, porque às vezes é importante entrar por aqui e sair por aqui, certo? Então você escuta e passe no crivo da palavra. Está de acordo com a palavra? Está de acordo com a palavra. Mas cuidado, nem tudo aquilo que está de acordo com a palavra vem de Deus, pode ter vindo do coração do irmão. E ainda não é da vontade de Deus que você haja segundo aquilo que ele está falando. Não, eis que te digo, meu servo, que Deus vai te dar uma mulher assim, 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 e é a sua vizinha. Cuidado! Tem gente até tomando posse da mulher do outro, casada ainda, em nome de Deus. Misericórdia. Então, quando o profeta fala com você, passe pelo crivo da palavra e espere acontecer, porque aquilo que Deus falou vai acontecer. O que tem muita gente hoje enganando o povo com falsas profecias e depois fala aí, não se cumpriu porque você não acreditou. Ora, acaso Deus é homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa? Se Deus falou que vai fazer, se você crê ou se você não crê, não importa, vai fazer, porque Deus é Deus, o que Ele fala acontece. Então os profetas mentirosos inventam mentiras, e quando não se cumpre, joga a culpa no povo, diz, você não acreditou, por isso que não se cumpriu. Meu irmão, se Deus falar para você alguma coisa, Ele selou, a palavra dele está feita, vai cumprir, ponto final. Então Deus fala primeiro pela leitura da palavra. Eu preciso ler e meditar nesta palavra. Essa é uma das formas de Deus falar mais evidentes e mais comuns em nossos dias. É assim que Deus fala, via de regra. Deus também fala pela pregação e exposição da palavra, não só pela leitura e meditação, que nós estamos fazendo hoje aqui, pregando. Então Deus também pode falar pela exposição da palavra, porque quando o pregador, e não basta ser pregador, não basta ter dicção boa, não basta saber falar,
Não basta conhecer a Bíblia. Um pregador tem que saber interpretar a Bíblia corretamente e expor a Bíblia ao povo de forma correta. Então, Deus pode falar a partir da exposição, mas você precisa ouvir, entender e passar pela palavra e interpretar a palavra corretamente, porque nem tudo aquilo que usa a palavra vem de Deus. Lembre-se que o diabo, quando foi tentar Jesus, utilizou a palavra para tentar Jesus. Então, não, eu gosto daquele pastor porque ele cita um monte de versículo da Bíblia, ele sabe a Bíblia de cor. O diabo também sabe a Bíblia de cor. A questão é, precisa ver se está sendo interpretado corretamente, segundo o Espírito da palavra. Então Deus pode falar pela leitura e meditação da palavra, esse é o primeiro caminho da igreja. Deus pode falar pela exposição da palavra num estudo bíblico, numa pregação, isso também é um caminho da igreja. Deus pode falar em nosso coração pelo Espírito Santo, essa é uma outra forma de Deus falar. Muitas vezes Deus fala no teu coração, e quando Deus fala no teu coração, você muitas vezes não ouve a voz, mas você tem uma convicção clara de que Deus falou com você naquilo. Agora cuidado, muita gente fala, Deus falou comigo e não falou nada. Pessoas que ficam contando para os outros toda hora, não, eu ia virar a esquina, Deus falou, não, vira para a direita. Aí depois eu ia lá, Deus falou, faz isso. Depois Deus falou, faz aquilo. Me irrita. Porque Deus não fica fazendo de você uma marionete, é para lá, é para cá, vira para aquilo. Não é assim que Deus, não é desse jeito não. Deus fala no teu espírito, e você tem uma convicção verdadeira quando Deus fala com você. Mas você não precisa falar para os outros que Deus está falando com você para aparentar a espiritualidade. Porque o caminho da vida de cristão é o caminho da humildade. Uma vez estava ouvindo uma pregadora pregar, e ela fazia assim, no meio da pregação, ela fazia assim, como se ela estivesse ouvindo uma voz do além. Ah, tá bom. Aí ela falava para o povo, Deus não fala assim, isso aí é tudo manipulação para enganar o povo. E o povo, glória a Deus e aleluia. Deus fala no teu coração. Como é que Deus fala? Às vezes Deus fala pelas circunstâncias. Deus fala pelas circunstâncias. Vai por um caminho e de repente fecham-se todas as portas. E não tem como você sair por ali. Se abre uma outra porta por outro lado. Nem toda porta que abre é de Deus. Precisa passar pelo crivo da palavra. Ai pastor, eu estava desempregado e me abriu uma porta. Para quê? Contrabandear cigarro do Paraguai. E não é de Deus. É o diabo que abriu essa porta para você. Cuidado. Pastor, eu estava solteirão, orei e apareceu. Ah, sim. E ela serve ao Senhor? Não quer nem saber de Deus. É macumbeira, mas Deus abriu a porta. Abriu nada. Cuidado. Nem toda porta que se abre é Deus. Mas às vezes Deus fala pelas circunstâncias. Você está tentando e não está dando certo, está fechando as portas. Você percebe na sensibilidade do Espírito. Não é o diabo. Tem gente que quando fecha uma porta, já imediatamente repreende o Satanás. Não, pode ser Deus. Precisa ter um discernimento do Espírito. Olha que interessante, Paulo dizia, nós íamos pregar o Evangelho em tal lugar, mas o Espírito disse não. Sensibilidade ao Espírito Santo. Não é porque a pregação do Evangelho tem que ser em todo. Depende, o Espírito vai guiar. Então Deus trabalha pelas circunstâncias também. Não, Deus me deu um emprego. Ah, Deus deu emprego. Graças a Deus, que benção agora o emprego. Ah, sim. E daí? Nunca mais apareceu na comunhão da igreja. Por quê? Não, Deus me deu um emprego, agora eu tenho que trabalhar de segunda a segunda sem parar, não tenho mais tempo para congregar. Será que Deus te deu esse emprego? Alguém que não precisa, nunca mais aparece no nosso meio, nunca mais tem. Eu não estou falando que você não pode trabalhar no domingo,
Não estou falando, tem muita gente que trabalha no domingo. Amém. Desde que você tenha como se reunir com os irmãos. Desde que você não perca a comunhão da igreja. Deus fala nas circunstâncias. Tem trabalho que é bênção e tem trabalho que não é bênção. Não é porque você recebeu o seu salário que é bênção. Tem trabalho que te afasta de Deus e dos irmãos. Tem trabalho que te afasta da tua família. Não é bênção. Então Deus fala pelas circunstâncias. Deus também fala por algum profeta, é verdade. Eu sou pentecostal, creio no dom da profecia, creio que tem pessoas que são usadas por Deus. Já ouvi Deus falando em profecia, de forma tão tremenda, que quando falava, a gente tinha vontade de se enfiar debaixo do banco. Tão grande era o poder e a unção que aquele lugar ficava, que você não tinha como parar quieto. Mas também já ouvi muitos outros profetas falar, que dá vontade de sair correndo de raiva. Quando é que Deus fala por um profeta? Raramente. Porque a maior profecia está na palavra. Mas ele pode usar um profeta, sim, para falar. E quando ele usar um profeta para falar, via de regra é com a igreja toda. Mas ele pode usar também para falar em particular com você. Mas se falar em particular, você espere cumprir. Nós não temos obrigação de crer em toda a profecia. Pelo contrário, a Bíblia diz: julgai entre vós as profecias. É para ser julgado. Tem gente que fala: não julgueis, que Jesus falou, não julgueis para não ser julgado. Não tem nada a ver esse texto com profecia, com pregação. Tem hora que você vai falar assim, ó, pregador tal pregou uma besteira. Não julgueis para não ser julgado. Meu Deus, a própria Bíblia diz: julgai entre vós as profecias. Ou seja, primeiro julgamento na profecia, está de acordo com a palavra? Está. Passou no primeiro passo. Passou na primeira barreira. Segundo, cumpriu? Não cumpriu. Bom, então, cumpriu ao contrário. Então não foi Deus. A simplicidade, às vezes, a ignorância, às vezes, no coração de algumas pessoas. Uma vez o pastor José compartilhou comigo. Uns irmãos de um lugar foi profetizado, fizeram uma profecia. E não cumpriu tudo ao contrário. E os irmãos, mas que bênção aquele profeta. O pastor José disse, mas não cumpriu ao contrário? Sabe que eu nem tinha prestado atenção? As pessoas nem ouvem direito as coisas. Deus pode usar um profeta. Pode, geralmente no meio da igreja, para trazer uma mensagem específica para a igreja. Pode vir com línguas estranhas e interpretação depois. Pode vir sem línguas estranhas, só com a profecia. Mas sempre julgue pela palavra. Não é porque o irmão é uma bênção que tudo que ele falou vem de Deus. Então, o profeta pode ser usado por Deus, mas a gente tem a palavra, que é o nosso guia para entender se aquilo vem de Deus ou não. E ainda o Espírito no nosso coração para testificar ao nosso coração. Geralmente, quando Deus fala com a igreja toda numa profecia, ou é para trazer algum recado específico, ou para repreender a igreja em algum pecado específico, ou alguma coisa assim. Ou um alerta para a igreja. Deus também pode falar nas orações, é outra forma de Deus falar. Quando você está orando, você pare de orar um pouco e ore em silêncio, esperando Deus falar. Deus pode falar na sua oração e pode falar no silêncio da sua oração. Precisamos ouvir Deus, porque orar é um diálogo. Então Deus pode falar nas orações. É verdade. Tem gente que na oração pum, tchau, vai embora, não ouviu Deus. Deus pode falar na oração. Precisamos parar para ouvir Deus. Deus também pode falar usando pessoas. Aqui já não o profeta em si, mas alguma pessoa vem
e dá uma palavra para você, e fala alguma coisa que você nem estava esperando, Deus pode usar. Muitas vezes Deus usa crianças para falar. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito. Deus às vezes usa crianças para falar conosco. Deus às vezes usa meus filhos para falar comigo. Pai, mas não é assim, não sei o que lá. É verdade. Deus fala. Deus usa crianças. Deus pode usar até pessoas que nem cristãos são para falar contigo. Na rua, no trânsito. Deus pode usar. Precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Nem tudo aquilo que a gente ouve é de Deus. Nem tudo que se fala em nome de Deus é de Deus. Mas que Deus pode usar, pode usar. Usou até uma mula para falar com Balaão, não foi? Vocês sabem a história. Balaão estava lá indo amaldiçoar o povo de Israel, e a mula teve que falar com ele, porque não escutava nada. Deus pode usar. Deus usou no Antigo Testamento Nabucodonosor, um homem ímpio, para falar. Mas Deus usou muito mais os profetas para falar com os reis. Deus também pode falar à igreja no geral, nas pregações, nos ensinos da palavra, nos cânticos que a gente canta. Deus pode falar. Ah, mas eu conheço tanto esse cântico. Sim, mas Deus pode falar no cântico a você, ao seu coração. Por isso, como é que a gente canta a música na igreja? A gente não canta assim, dá um copo de água para mim. Não, a gente canta prestando atenção nas letras. Os irmãos aqui têm o hábito às vezes de passar as músicas para mim. Manda lá, pastor, passa no crivo essa, pode essa, não pode. Eu não sou tão rígido, mas o que tem de música no meio evangélico, falando abobrinha, besteira, o povo, e o povo cantando, se tiver um ritmo legal, então, até chora, canta. Misericórdia, a música precisa ser pensada. O que é que eu estou cantando? Esse tempo atrás lançaram uma música aí no meio do povo evangélico. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Eu comecei a pensar, faz tempo já isso aí. Eu comecei a pensar, essa música está cantando para quem? Para Deus ou para o diabo? Porque via de regra, não, restitui porque o diabo me tomou. Isso não tem base bíblica nenhuma. Deus já te deu todas as coisas em Cristo Jesus. Restituir o quê? Camarada cantar, restitui, eu quero de volta o que é meu, capaz de encher ele de demônio, porque o que ele tinha saiu e voltou. Precisamos parar para pensar nas músicas que cantamos. Ah, mas tem uma, está em sucesso, todo mundo está cantando. Quando todo mundo está cantando, cuidado. Não é sempre assim, mas uma boa parcela das vezes. Quando todo mundo está lendo um livro, é que não é muito bom. Tem exceções, é claro. Quando todo mundo está cantando uma tal música, cuidado, preste atenção. Porque eu preciso apresentar um culto racional a Deus. O que é que nós estamos cantando? Então Deus pode falar na música? Pode, mas se eu prestar atenção naquilo que eu estou cantando. Precisamos prestar atenção naquilo que cantamos, precisamos prestar atenção naquilo que ouvimos, precisamos prestar atenção naquilo que estudamos e lemos, precisamos prestar atenção. Seria bom que os irmãos sempre tivessem o hábito de ouvir a pregação. Essa pregação aqui, depois ela vai para o WhatsApp lá da igreja. Vocês podem pegar e compartilhar. Mas também, se alguém quiser anotar, seria importante estar com alguma coisa, anotando, ouvindo, prestando atenção. Porque Deus pode falar com a gente numa frase. E Deus pode falar muito, até numa frase que não foi dita. Deus fala naquilo que foi dito e naquilo que não foi dito. Porque Deus é poderoso.
Então precisamos ouvir a voz de Deus. Esta é a pregação de hoje. Precisamos ouvir Deus falar, porque Deus continua falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Precisamos ouvir a voz de Deus. O nosso desafio para 2020 é termos uma comunhão íntima com o Espírito Santo, para podermos ouvir e ser sensíveis à voz do Espírito Santo, como igreja e como pessoas na nossa individualidade. O Espírito Santo está falando ao coração de vocês. É necessário ouvir a voz do Espírito Santo. É necessário prestar atenção quando o Espírito está falando. Deus está falando à igreja. Precisamos parar para escutar. Parar para escutar. Literalmente parar. Deixar as coisas, largar o celular, desligue o celular. Tem uma campanha agora, vou lançar uma campanha. Eu sou o primeiro para tentar entrar nessa campanha. Desligue o celular. Desligue o WhatsApp, desligue. Que nós nos tornamos tão dependentes do WhatsApp e tão controlados pelo WhatsApp. Eu tenho visto isso na minha vida. Quando faz tz, tz, na hora a gente tem que olhar. Mas por que tem que olhar? Tem que olhar. Parece que dá um negócio, tem que olhar. Desligue o WhatsApp. E ele vai fazer zzz, zzz, toda hora, principalmente a gente que participa de 300 grupos. 299 deles não estão falando nada de importante. Mas a gente quer ver. Desligue um pouco o celular, desligue o WhatsApp. Pare um pouco. Tenha um contato com a palavra. Leia a palavra, medite. Bem-aventurado o varão que medita na sua lei, de dia e de noite. Medita na palavra. O que você leu? O que foi pregado? Esvazie o coração. Esvazie o coração das preocupações, dos pecados, das ambições, das demandas da vida. Esvazie o coração dessas coisas. Priorize Deus na sua vida. Preze ouvir a palavra exposta. A palavra está sendo exposta, está sendo ensinada. Nós seremos cobrados. Seremos cobrados por aquilo que está sendo falado e ensinado. Precisamos priorizar a palavra falada. Prezar, escutar, prestar atenção. Precisamos viver em oração. A oração é a chama no coração e na vida da igreja. Precisamos nos dedicar à oração. Precisamos ouvir as pessoas. Pare para ouvir. Deus está usando pessoas para falar conosco. Precisamos estar presentes na reunião da igreja, porque Deus fala à sua igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem gente que acha que vai ouvir Deus falar, então não preciso ir à igreja. Deus fala comigo lá na minha casa. É verdade que Deus pode falar com você lá na sua casa. Mas quando há uma reunião da igreja e você escolhe não estar na reunião da igreja, para ficar em casa sem fazer nada, muito provavelmente, se Deus falar com você, vai ser para te repreender, porque deveria estar onde não está. Se há uma reunião da igreja, quando vocês estão reunidos, um tem salmo, outro tem cânticos, outro tem a palavra, então Deus está falando na reunião da igreja. A reunião da igreja precisa ser priorizada por nós. Não pense que você vai viver de pregações de internet. A reunião da igreja é importantíssima para a vida da igreja. Eu não estou falando de pessoas que viajam, que estão de férias, como eu vou e outros. Eu estou falando de pessoas que não priorizam a reunião da igreja. Precisamos priorizar, precisamos estar juntos, buscando ao Senhor, porque Deus está falando. Deus está falando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ficar em pé. Graças a Deus. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao coração dos irmãos. Que a graça do Senhor continue
tocando abundantemente a vida dos irmãos. Que esse ano que se inicia seja um ano de experiências com Deus para cada um de nós. Seja um ano de aprofundamento da vida espiritual. Seja um ano de crescimento espiritual para todos nós. Seja um ano de enraizamento na palavra de Deus. Seja um ano de nutrição para a igreja. Que esse ano seja um ano em que possamos lançar bem firmes as nossas bases. Possamos estruturar a nossa vida de fé na palavra. Possamos enfrentar as lutas e as tribulações inabaláveis, confiando na rocha, o nosso Senhor. Porque muitas são as tribulações que nos aguardam, mas fiel é Deus, que nos dá a vitória sempre em Cristo Jesus, para a glória do seu nome. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, te louvamos por estar juntos nesta primeira reunião da igreja de 2020. Te louvamos porque o Senhor tem nos dado graça na tua palavra. Queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir o Senhor falar conosco. A tua palavra nos limpa, a tua palavra é vida eterna, a tua palavra nos edifica, a tua palavra é para ser praticada, construída na nossa realidade pessoal. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a ouvir a tua voz. Muitas são as demandas da vida, muitos são os barulhos, os problemas, as lutas, as tribulações, as correrias, as vozes, as preocupações, as paixões que ensurdecem a nossa alma, o nosso coração. Nós queremos ser sensíveis ao Espírito Santo. Não nos deixa perder a brisa suave do teu Espírito. Não nos deixa perder a voz do Espírito. O Espírito diz às igrejas, o Espírito diz às igrejas, não nos deixa perder essa voz. Fala conosco, fala através da palavra do Senhor, fala através da leitura e meditação da palavra do Senhor, cada um de nós, na nossa individualidade. Fala, Senhor, fala através da exposição da tua palavra, da pregação, do ensino da palavra na tua igreja. Fala conosco. Fala, Senhor, através do profeta, daquele com quem o Senhor quer usar para falar ao nosso coração. Fala também, Senhor, através das circunstâncias da nossa vida. Fala, Senhor, através das pessoas. Fala através da oração. Fala, Senhor, segundo a tua boa, agradável e perfeita vontade. Fala conosco. Fala na igreja. Fala segundo a tua palavra. Ajuda-nos a ouvir, a discernir a tua voz, a nos alimentarmos da tua voz. Ouve-se a voz do Senhor. A voz do Senhor troveja sobre os céus. A tua voz fala a nossa alma e alimenta, e estrutura, e edifica o nosso ser. Abençoa cada pessoa aqui, ó Pai, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.